Ficar por último numa conferência, num retiro, numa série de estudos, é sempre um desafio. Como também falar em primeiro lugar, sempre é um desafio. Mas, como nós temos ouvido nesses dias, e de fato, tudo que nós, ontem e hoje, tudo que nós temos ouvido até essa altura, já seria suficiente para encerrarmos essa nossa conferência de avanço espiritual, considerando que o Senhor tem sido gracioso para conosco. Mas, conforme nosso propósito, eu quero encerrar e espero fazer um apanhado daquilo que nós ouvimos e acrescentar alguns desafios. Para isso eu quero a sua ajuda, repetindo comigo: não siga sozinho, você foi feito para a comunidade. Gravou? Não siga sozinho, você foi feito para a comunidade. Agora você vai dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Sabe o que você fez? Acabou de anunciar o tema da nossa reflexão. Não siga sozinho, você foi feito para a comunidade. E não dá para falar de comunidade sem recorrermos aos dois textos básicos do Novo Testamento, no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 37. É um texto que nós já conhecemos, já tem sido texto básico de outras reflexões. Mas, como eu falei, não dá para a gente falar de comunidade, não dá para a gente considerar esse tema sem recorrer a esses dois textos. Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 4, a partir do versículo 32, que em certo sentido amplia ou explica aquilo que acabamos de ler no capítulo 2. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam,
traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Desde ontem, nós temos refletido sobre profundidade no relacionamento com Deus. Obrigado. Nós temos refletido sobre intensidade nos relacionamentos uns com os outros, perseverança na formação de outros discípulos, intencionalidade em se relacionar com quem ainda não conhece o Senhor, e a última reflexão da manhã de hoje, o lugar de cada um dentro de uma comunidade de discípulos de Cristo que estão em missão no mundo. Encerrando esse período especial, essa jornada especial, vamos enfatizar a nossa vocação para a comunidade e a sua implicação na missão. A nossa vocação para a comunidade, você foi chamado para a comunidade, e a implicação dessa vocação na missão que nos foi dada por aquele que é o Criador e o sustentador da comunidade. E algo que nós precisamos ter em mente, e se você não lembrar de outras coisas que vamos considerar, infelizmente eu não tive tempo de preparar os slides, algo que nós precisamos ter em mente é que, e enquanto refletimos, tenha isso em mente, é que a palavra de Deus nos ensina que nós simplesmente não podemos funcionar sem outros. Nós não podemos funcionar sem outros. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de outros na nossa vida, cada um de nós, e precisamos da comunidade. Dois aspectos: precisamos de outros e precisamos da comunidade. E o primeiro aspecto que eu quero destacar ou enfatizar, tomando a primeira parte da frase que declaramos, não siga sozinho no seu andar cotidiano. Não siga sozinho no seu andar cotidiano. Quem gosta de caminhada aqui? Caminhada, trilha. Né? Zé Roberto gosta de trilha, especialmente na praia. É crescente o número de pessoas que se tornam adeptas, praticantes de caminhadas, de trilhas. E é claro que, além de ser algo saudável, também oferece oportunidade para conhecer lugares novos, para conhecer as maravilhas da natureza que nos cerca. É verdade que há muitas pessoas que não são muito ligadas nesse negócio de natureza. Você está olhando para uma delas? Eu gosto de pescar, mas não vou. Supostamente é o meu hobby, e a Cida implica comigo porque eu não vou. Né? Mas, de fato, eu gosto, sim. Deveria ir mais. Preciso ir mais. Mas não vou. Então, há muitas pessoas que não são adeptas, chegadas, mas é crescente o número dos que são praticantes.
Ocorre de vez em quando, né, de alguém ficar perdido na mata, ficar perdido na floresta, como recentemente nós tivemos o caso do missionário Vladimir, né, vocês se lembram, estivemos orando por eles, não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir ou de assistir algum vídeo do testemunho dele, depois de ter sido resgatado. Ele ficou 9 dias perdido na floresta amazônica. E como não podia ser diferente, foi resgatado, muito abatido, magro, enfraquecido, mas bem, graças a Deus, né? Às vezes, alguns casos terminam de maneira trágica, como a gente também já tem acompanhado notícias. Mas, da mesma forma como acontece aqui no nosso país, no Canadá, nos Estados Unidos, outros países que têm uma extensão de floresta e territórios propícios para esse tipo de atividade, é crescente o número de pessoas que saem para acampar, para fazer caminhadas. O que é diferente em relação ao nosso país? Por exemplo, quando pensamos nos Estados Unidos, Canadá e alguns lugares assim. Um diferencial em relação a esses lugares é que nesses países há uma boa chance de, nessas caminhadas, nessas jornadas, um contato bem próximo com o quê? Animais selvagens, especialmente ursos, que não é uma realidade aqui, né? Não é uma realidade no nosso contexto. Ataques de ursos são relativamente raros, mas ocorrem. Todos nós, vez ou outra, devemos ter assistido, seja no filme ou documentário, alguma coisa dessa natureza. Dessa maneira, ou por essa razão, caminhar nas trilhas e florestas, ao caminhar nas trilhas e florestas, a orientação que é dada é seguir em grupo, nunca sozinho. Seguir em grupo e fazer barulho, né? Porque os ataques costumam acontecer quando as pessoas estão sozinhas. E é por isso que há segurança em estar acompanhado por outras pessoas. Razão da nossa reflexão: não siga sozinho. Não siga sozinho no seu andar cotidiano. No passado, nós vimos isso parcialmente na exposição do Wilson, especialmente hoje de manhã. No passado, a sociedade era centrada em famílias. Centrada em famílias. A família ou as famílias eram o centro da sociedade. Várias gerações costumavam viver juntas sob o mesmo teto. Em algumas culturas isso ainda é praticado. Especialmente algumas culturas orientais ainda praticam ter a família morando debaixo do mesmo teto. No passado, quando viviam separadas ou quando se mudavam, nunca se mudavam para longe da sua base patriarcal. Mas hoje em dia, nós vivemos uma cultura mais individualista. Em alguns países, como os Estados Unidos, Canadá também, aos 16 anos, os filhos já saem de casa, né?
aqui se enfrenta essa realidade, especialmente com famílias do Nordeste, onde muitos filhos saem de casa bem cedo, não por cultura, não por costume, mas por outros fatores de necessidade. Mas nós vivemos numa cultura ou numa sociedade mais individualista do que no passado. Nós confiamos em nós mesmos, geralmente vivendo longe da base onde fomos criados. E as nossas conexões com outras pessoas acontecem, na maioria das vezes, no âmbito do trabalho, no contexto do trabalho. E ainda assim, essas conexões no contexto de trabalho são geralmente superficiais, são inconstantes, na medida também em que a permanência no emprego não é constante, e são de curta duração por esse fator. Há pessoas que trabalham juntas há anos, mais de uma década. No entanto, mesmo trabalhando próximo, bem próximo, tendo um contato diário, semanal, não há profundidade nos relacionamentos. E, lamentavelmente, nós vemos também na igreja esse mesmo senso de individualismo e de desconexão. Individualismo e desconexão, porque o modelo de relacionamentos líquidos, conforme nós ouvimos hoje de manhã, que é o que prevalece na sociedade pós-moderna, tem sido trazido para a comunidade da fé. Eu falo frequentemente em nossa célula e em outros contextos também. É muito bom e nós podemos aproveitar a ferramenta como o WhatsApp. Quase todas as células, se não todas as células, têm o seu grupo no WhatsApp. Mas não podemos nos enganar, porque o grupo virtual é uma ferramenta de comunicação e nos dá uma falsa sensação de proximidade. Podemos falar bom dia, boa tarde, boa noite, interagir o tempo todo, né? Claro, com as devidas ressalvas, que não dá para ficar o tempo todo se comunicando dessa forma, mas falando de modo geral, e, ao mesmo tempo, distantes. Nós consideramos isso em nossa célula há 2 semanas, apontando para um dos aspectos em que devemos melhorar. A falsa sensação de proximidade nos leva a nos contentarmos com isso e não avançarmos para vivenciar aquilo que devemos vivenciar como célula, na interação prática, real, uns com os outros. Pensando então nessa situação de superficialidade, de individualismo e desconexão trazida para o contexto da comunidade da fé, nós encontramos o fato que muitas pessoas frequentam regularmente igreja, no conceito de igreja que tem, mas nunca ficam num lugar por muito tempo. Não criam raízes. Nós mesmos já tivemos situações dessa natureza. Tivemos pessoas que vieram e tão rapidamente como vieram, se foram. Algumas em função de relacionamentos amorosos iniciados, que também não continuaram. Outros em função de outros fatores, mas sem fixar raízes. Algumas dessas pessoas podem até afirmar a sua escolha por uma
determinada igreja, mas elas permanecem à margem, permanecem distantes, marcando presença apenas quando não tem alguma coisa mais importante ou interessante ou melhor acontecendo nas suas agendas. Ainda que nós tenhamos o conceito de assiduidade, o pacto de assiduidade nas células, esse comportamento também é visto nas células. Além disso, há também aquelas pessoas que podem até ter uma relação estável com uma igreja, mas elas não estão totalmente integradas e não são realmente conhecidas pela comunidade. Elas não compartilham com o corpo de Cristo as suas lutas, suas necessidades. Em lugar disso, usam máscaras que cobrem, que escondem a dor que há nas suas vidas, dando a impressão de que tudo está bem, embora essa não seja a realidade. É assim que nos surpreendemos, por exemplo, com casais que estão em conflito, estão em problemas conjugais há anos, mas aparentemente está tudo bem. Postam fotos juntos, passeando. Quando a gente vai descobrir, quando a gente vai saber, a coisa já degringolou, né? Por causa dessa mentalidade. Ocorre, no entanto, que o individualismo e o viver a vida por conta própria não fazem parte da intenção de Deus para nós. A gente já ouviu isso nesse final de semana, isso foi enfatizado. E isso a partir da própria natureza de Deus, porque o próprio Deus vive em comunidade. O Wilson também frisou isso. Na Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam de amor e comunhão em sua perfeita comunidade. Na criação da humanidade, Deus nos moldou para participar dessa comunidade. E além de participar dessa comunidade, conhecer, experimentar a alegria do perfeito amor que é compartilhado na comunidade da Trindade. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos feitos. Foi para isso que nós fomos moldados pelo Senhor, a sua imagem e semelhança. Só que Deus não parou por aí. Ele não criou o homem para estar em comunidade com ele sozinho. A descrição do processo da criação, nós vemos isso de maneira clara no capítulo 2 de Gênesis. Todas as coisas foram criadas e Deus viu que era muito bom. Mas havia uma coisa que não estava boa. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Porque Deus não criou o homem para desfrutar, participar da sua comunidade ou da comunidade divina, da comunidade da Trindade sozinho. Por isso, nesse texto, versículo 18, Gênesis 2, ao constatar que não era bom o homem estar só, disse o Senhor: farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda, que seja compatível. Porque o ideal de Deus é que a humanidade desfrutasse, participasse da comunidade, da Trindade, em comunidade.
Deus assim criou então homem e mulher para estarem juntos na comunidade, para criar famílias que viveriam juntas, tendo a sua imagem e semelhança, refletindo a comunidade da Trindade divina. Por toda a Bíblia nós vemos a comunidade. E isso porque o pecado não anulou o propósito eterno de Deus, de ter para si essa família de muitos filhos à semelhança de Jesus, desfrutando a comunidade. Então, por toda a Bíblia nós vemos a comunidade. Deus escolheu o povo de Israel, escolheu os israelitas para serem o seu povo. Nós temos aqui no Genebra considerado sobre isso nas semanas passadas, ao falarmos do altar, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi. Em Levítico 26:12, já lemos esse versículo, inclusive nessas semanas. Deus escolheu o povo de Israel, os israelitas, para serem seu povo, vivendo e adorando juntos na comunidade. Veja aí o versículo 12 de Levítico 26. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, Deus então estabeleceu a igreja, o corpo de Cristo, e estabeleceu-a como uma comunidade de crentes. Nesse fim de semana estamos usando a expressão comunidade dos discípulos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que já lemos hoje de manhã, se não me engano. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós não fomos criados para sermos independentes. Nós não fomos criados para sermos autônomos ou autossuficientes. Nós somos feitos para vivermos numa humilde, adorável e amorosa dependência de Deus. E fomos feitos também para vivermos uma humilde e amorosa interdependência com outros. Isso foi frisado pelo nosso irmão. Nossas vidas foram projetadas para serem projetos comunitários, não projetos isolados. No entanto, o engano do pecado nos diz que nós temos tudo o que precisamos dentro de nós. Que nós somos suficientes, que nós nos bastamos. Então, nós nos contentamos com relacionamentos que nunca vão além do casual, ou seja, que não se aprofundam. E é por essa razão que, de modo geral, imediatamente nós nos defendemos quando pessoas que estão ao nosso redor apontam falhas e defeitos em nós. Nossa reação instintiva, nossa reação imediata é nos defendermos. Nós mantemos em nosso interior as nossas lutas, e com isso deixamos de aproveitar os recursos que Deus nos deu na comunidade. Nós não apenas fomos criados para estar em comunidade, mas também precisamos de comunidade. Fomos criados para estar em comunidade, mas também precisamos de comunidade. Assim, da mesma forma como caminhar em grupo, nas caminhadas que eu mencionei,
representa segurança, especialmente ao andar por território de animais selvagens, há mais segurança na comunidade. É claro, aqui a gente não enfrenta ursos, né? Nós não enfrentamos ursos na nossa vida cotidiana. Estamos falando de não andar sozinho no dia a dia. Nós não enfrentamos ursos no dia a dia. Mas a verdade, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, é que há muitos lobos que procuram nos devorar, que procuram nos destruir, que procuram nos atingir e nos atacam. Entre eles, a falsa teologia, que se torna cada dia mais abundante. Mencionei isso alguns dias atrás aqui em nossa reflexão. Falsos ensinamentos que povoam a internet. E, infelizmente, muitas pessoas não têm discernimento para percebê-los. Às vezes, por conta da eloquência de quem fala, da veemência com que fala, aquilo é tomado como verdadeiro. Falta a muitas pessoas a qualidade daqueles judeus de Bereia, que a Bíblia diz que eram nobres, porque conferiam diariamente nas Escrituras que tinham aquilo que Paulo falava. Se de fato estava de acordo, em conformidade com a Escritura. E o resultado foi que muitos se converteram a Jesus. Então a falsa teologia, a falsa doutrina, falsos ensinamentos são lobos que estão ao nosso redor para nos devorar. Satanás e as suas legiões tentam nos derrubar com as tentações com que nos atacam. Nosso próprio pecado, a Bíblia diz, nosso próprio pecado nos seduz e nos leva a desviar do caminho proposto. Quando Paulo reuniu na cidade de Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso, despedindo-se deles, né? Ele, entre outras coisas, ele disse: eu sei que do meio de vocês, ou no meio de vocês, se levantarão lobos, ou falsos mestres, tentando desviá-los. Mas permaneçam firmes naquilo que receberam. E ele disse: eu tenho consciência tranquila de que anunciei a vocês tudo que era a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, de casa em casa e nas praças. Então, do meio da igreja, ou no meio da igreja, se levantam lobos que tentam nos devorar. Nós precisamos, portanto, de irmãos e irmãs fiéis, comprometidos, para cuidar da nossa retaguarda. Nós precisamos estar conectados em comunidade, onde todos nós podemos estar juntos, em alerta, para os perigos que estão à nossa volta. É interessante observarmos no mundo animal como várias espécies agem em relação aos perigos, em relação à aproximação dos predadores, né? É interessante, inclusive, que algumas espécies de pássaros, por exemplo, de aves, que caminham juntas com animais de grande porte ou de porte maior, se tornam cooperadoras nesse sentido, que elas que dão o alerta. Estão num plano mais alto,
os felinos vêm agachando pela relva, os animais pastando nem sempre podem vê-los, mas as aves que estão nos galhos podem ver e dão alerta. Outras espécies, ao mesmo tempo que estão se alimentando, estão constantemente se erguendo, como os suricatos, por exemplo, estão constantemente se erguendo sobre as patas traseiras e olhando o horizonte. À medida ou no momento em que qualquer um observa um perigo, ou percebe o predador, dá o alerta, e aí o que acontece? Todo mundo corre para a toca. Então, em alerta em conjunto. Nós pensamos ser assim, porque nós estamos conectados e precisamos estar conectados numa comunidade onde todos estejam em alerta. E é isso que a Bíblia fala a nosso respeito. Em Hebreus capítulo 3, por exemplo, que nós devemos nos exortar mutuamente. Mutuamente quer dizer o quê? Uns aos outros. Né? Não é apenas do líder, não é apenas dos pastores, não é apenas daqueles que têm mais tempo a responsabilidade, mas todos somos responsáveis uns pelos outros. E devemos nos exortar para que ninguém seja enganado, para que ninguém seja apanhado, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Uma comunidade onde todos estejamos em alerta contra os perigos que estão à nossa volta. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Precisamos confiar e depender de outros irmãos, de outros crentes. Eu sei que às vezes nós nos confundimos, porque em Jeremias há um texto que diz: maldito o homem que confia no homem. Não é? Você já leu isso? Então a gente confunde às vezes. Devo confiar? Não devo confiar? Sim, devemos confiar. O que o texto diz não é esse nível de confiança relacional. Está falando de confiar para depender do outro para a sua salvação. É preciso ver o contexto. Está falando de deixar o Senhor para confiar na força do homem. Não está falando da relação que nós devemos ter entre nós, da cooperação que devemos ter entre nós. Por isso, quando então dizemos que precisamos confiar e depender de outros irmãos, de outros crentes, precisamos enxergar o fato de que estamos mais seguros na comunidade, que é o corpo de Cristo. Nós não dependemos dos irmãos para a nossa salvação vem de Cristo. Ele é a nossa tábua de salvação. É dele que dependemos para a salvação, é dele que recebemos a salvação. Mas nós precisamos confiar uns nos outros para nos ajudarmos mutuamente. Deus nos deu uns aos outros para caminharmos lado a lado, e o Wilson mencionou bastante isso, incentivando e estimulando uns aos outros na fé. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25, lemos isso ontem, se não me engano. Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Nós precisamos nos apegar àquilo que temos recebido. Precisamos nos apegar naquele ou aquele em quem temos crido.
Não apenas para a nossa própria manutenção, para a nossa própria firmeza e estabilidade, mas para que possamos ajudar uns aos outros, para que possamos contribuir e cooperar uns com os outros, porque o texto continua: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como alguns fazem, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, ou que o tempo do fim se aproxima. Esse texto, conforme a Nova Versão Transformadora. Procurando ver as implicações dessa exortação, implicações práticas, nós encontramos na palavra de Deus muitas instruções a respeito daquilo que precisamos fazer. O Wilson mencionou algumas daquilo que precisamos fazer uns aos outros. Entre essas muitas instruções práticas, específicas, melhor dizendo, nós encontramos as seguintes. A Bíblia fala, por exemplo, em Tiago 5,16, que devemos confessar pecados e orar uns pelos outros. Em Gálatas 6,2, a palavra de Deus fala que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Romanos 12,3 e Hebreus 13,16, Romanos 12,3 e Hebreus 13,16, devemos cuidar das necessidades materiais uns dos outros, devemos praticar a hospitalidade uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,14, devemos advertir uns aos outros com relação ao andar faltoso, com relação a dar mancada, porque o andar faltoso conduz ao pecado, conduz ao distanciamento. E a última que eu quero mencionar, das poucas que estou mencionando, Romanos 12,15, devemos nos alegrar e também lamentar uns com os outros. São algumas das implicações práticas dessa exortação que lemos aqui em Hebreus, capítulo 10. Instruções específicas que a palavra de Deus nos dá a respeito de colocarmos em prática essa exortação. Embora a sociedade nos diga que nós podemos viver a vida sozinhos, a palavra de Deus nos diz que nós simplesmente não podemos funcionar sem outros. Em 1 Coríntios 12 nós vimos isso. Ontem e hoje, nós não podemos funcionar sem outros. Nós precisamos uns dos outros, porque fomos criados por Deus como seres sociais. Não fomos criados para a solidão. Não fomos criados para o isolamento. Ninguém foi criado por Deus tendo vocação para ermitão. Sabe o que é ermitão? Pessoa que foge da sociedade e vive no meio do mato, por conta própria. Isolado. Nós somos seres sociais. Em diversos textos a palavra de Deus fala a esse respeito. Deus é aquele que faz com que o solitário fique mais solitário ainda. É? O que diz a sua Bíblia? O solitário habite em família. Né? É aquele que faz com que a estéril morra estéril. Não. Dê à luz a muitos filhos. E nós temos inúmeros casos na Bíblia a esse respeito. Então nós precisamos uns dos outros, porque fomos criados por Deus como seres sociais. Nós precisamos de comunidade
porque Deus providenciou inúmeros recursos para nós na vivência da comunidade. Coisas de que precisamos para nosso crescimento, para nossa subsistência, Deus colocou na comunidade. Portanto, não siga sozinho no seu andar cotidiano. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Não siga sozinho no seu andar cotidiano. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu quero frisar no nosso tema, não siga sozinho no seu andar cotidiano. O segundo aspecto é, não siga sozinho na missão para a cidade e o mundo. Não siga sozinho na missão para a cidade e o mundo. Nós vivemos num mundo individualista. E vivendo em tal ambiente, nós estamos acostumados com a ideia de um núcleo familiar reduzido. O que é um núcleo familiar reduzido? Pai, mãe, filhos. Na verdade, para muitas famílias, um já é bastante. Então é pai, mãe, filho ou filha, né? Essa é a realidade de muitos. E a verdade também é que muitos casais nem filhos querem ter. Quer dizer, o núcleo fica ainda mais reduzido. Por vivermos numa sociedade individualista, numa cultura, num mundo individualista, nós estamos familiarizados com isso, acostumados com isso. E por essa razão, muitas pessoas têm, muitos cristãos, crentes, têm sérias dificuldades para imaginar ou entender a cultura do Novo Testamento. Cultura essa em que era normal conviver com pais, servos, trabalhadores contratados. Ou seja, um círculo amplo, uma rede ampla de relacionamentos. No mundo antigo, quando estudamos a palavra de Deus, e mesmo no contexto histórico, nós não encontramos uma palavra específica para descrever esse núcleo familiar como nós conhecemos. Nós encontramos encontramos a palavra oikos, que é um termo que nós usamos corriqueiramente, para descrever a extensão da família. Costumamos traduzir oikos como família estendida, né? Esse termo, oikos, termo grego, ele pode ser traduzido, e tem sido traduzido para o português, como casa, família ou ambiente habitado. Na Grécia Antiga, esse termo era o nome dado, ou o termo usado para descrever a unidade básica de uma sociedade. E essa unidade básica de uma sociedade era formada pelo chefe, o chefe, geralmente representado pelo homem mais velho, a pessoa mais velha, a sua família imediata, ou seja, esposa, filhos, os seus escravos, né? Sendo que todos conviviam no mesmo contexto, num mesmo ambiente doméstico. Geralmente esse termo era empregado para descrever esse contexto onde se habitava ou morava essa unidade básica. E muitas vezes se referia a propriedades de vasta extensão, ou grandes propriedades
rurais. Assim, o oikos podia incluir também, como eu já mencionei há pouco, trabalhadores contratados, às vezes inquilinos, parceiros de profissão, uma população local de pessoas livres, mas que se sujeitavam ao comando do chefe do oikos, do chefe da família, nesse sentido, né? Embora elas tivessem liberdade para ir e vir, para deixar o local quando quisessem. É nesse contexto que a igreja atuava. É nesse contexto que a igreja surgiu. Então, no Novo Testamento, nós vemos várias igrejas sendo estabelecidas. E você já sabe, você já ouviu abundantemente a esse respeito. Ao ler no Novo Testamento a palavra igreja, você jamais deve pensar num edifício, nesse formato tradicional, utilizado para cultos, para rituais. O contexto do Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, a igreja nunca se refere, a palavra igreja nunca se refere a prédio, a edifício, no sentido material, no sentido físico. Então, cada igreja era estabelecida ao redor do seu oikos. Ou seja, a casa, a família estendida, o círculo ou a rede de relacionamentos. Isso fica muito claro, fica evidente nas cartas de Paulo, nas muitas saudações que Paulo, nas suas cartas, costumava fazer. Em especial, o capítulo 16 da carta de Romanos, último capítulo da carta de Romanos, que contém uma série de saudações, falando de pessoas chaves que eram parceiros ou companheiros de ministério em algum momento, ou discípulos ganhos no ministério de Paulo, e mencionando a igreja que se reúne na sua casa, ou a igreja que está na sua casa. Esse é o contexto do Novo Testamento. Deus usou essas conexões naturais de relacionamento para penetrar no mundo romano, por meio da multiplicação de igrejas nas casas. Aqueles que iam crendo, a administração, por vezes, na sinagoga, quando Paulo chegava numa cidade, era seu costume, Paulo e seus companheiros, era seu costume ir para a sinagoga que era o lugar onde os judeus se reuniam para discutir e estudar a lei. Nas praças, igualmente, né? Aqueles que iam se convertendo ou aceitando a palavra, eram integrados na comunidade dos discípulos. Então, Deus usou essas conexões naturais de relacionamento para penetrar o mundo romano através da multiplicação das igrejas nas casas. E à medida que Jesus transformava as pessoas, elas se comportavam de maneira diferente, de forma diferente, chamando a atenção ou atraindo a atenção. Hoje de manhã o Wilson falou sobre a admiração que elas causavam, o impacto que elas causavam nesse sentido. Comportando-se de forma diferente nesses relacionamentos naturais que tinham, tornando-se parte da comunidade dos discípulos, a sua influência ia sendo estendida. Por isso a palavra de Deus nos mostra que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Não eram campanhas evangelísticas. E nem eram concentrações como a do dia de Pentecostes.
quando de uma vez só 3.000 pessoas que estavam ouvindo Pedro se renderam ao Senhor. Dia a dia, pessoas iam sendo alcançadas nesses círculos, nessas redes de relacionamento espalhadas por toda a cidade. A comunidade dos discípulos. A forma com que cada igreja alcançou as pessoas através dos relacionamentos do oikos ajuda a igreja na atualidade a entender que as pessoas já estão naturalmente agrupadas nos seus relacionamentos naturais. Ou seja, as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas já têm as suas redes de relacionamento. Por exemplo, os colegas de trabalho, você se relaciona com eles no ambiente de trabalho. Mas a vida deles não se resume àquele ambiente. Eles têm uma rede de relacionamentos, seus familiares, seus vizinhos, outros amigos além dos colegas de trabalho. Então, as pessoas com quem nos relacionamos têm as suas redes de relacionamento. Jesus, quando enviou os discípulos, inicialmente os 12, de dois em dois, e mais tarde outros 70, também de 2 em 2, deu a eles essa instrução: quando chegarem numa casa, uma rede de relacionamentos, fiquem ali. E eles deveriam fazer o que ali? Procurar por quem ali, identificar quem ali. O homem de paz. Podia ser mulher também, né? A pessoa chave. Naquela rede de relacionamentos, a pessoa chave. Ou seja, a pessoa que daria acesso aos outros integrantes daquela rede de relacionamentos, porque seria através dessa pessoa que outros seriam alcançados. Nós já tivemos experiência de ver isso acontecendo em nossa comunidade. Através de uma pessoa, vários membros da família foram alcançados, foram integrados à comunidade dos discípulos, né, do Senhor. Você certamente já teve a experiência de pessoas com quem você se relacionou, que eram abertas para o Evangelho, foram o pivô, o estopim para uma cadeia de reações. Outras pessoas do seu ciclo de relacionamento chegaram-se a Jesus antes dela mesma. Tá? Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Você está se relacionando com uma pessoa, trabalhando com uma pessoa, testemunhando para ela, mas antes mesmo que ela faça uma decisão por Jesus, outros a quem você teve acesso, através dela, o fazem. É. Esses relacionamentos em rede incluem famílias, amigos, colegas de trabalho e qualquer um que esteja regularmente em contato. E Deus usa essas conexões naturais como um meio, como um canal, um instrumento para propagar, para disseminar a mensagem do Evangelho. E no nosso contexto, através do ministério nas casas, de casa em casa. Assim, cada crente, cada cristão, cada discípulo deve identificar esses contatos do oikos e então começar a testemunhar de modo cotidiano a cada um deles. E como nós vimos hoje, testemunhar não é pregar. Testemunhar não é entregar uma mensagem elaborada.
Testemunhar é falar do que Jesus tem feito na sua vida, do que Ele é para você. Né? Cada crente deve, então, começar a identificar esses contatos oikos e começar a testemunhar de modo cotidiano, de modo constante a cada um deles, pedindo ao Senhor que opere nos seus corações. Isso é essencial. A oração, a intercessão por esses contatos, para que esses corações sejam um solo receptivo à semente da palavra de Deus, à mensagem do Evangelho. É inadmissível alguém de nós dizer, não tenho oikos. Isso não é verdade. Você não identificou, mas você tem uma rede de relacionamentos. Você não tem sido intencional em relação a esses contatos, mas você tem uma rede de contatos. Tá? Depois desses passos iniciais, que é identificar e testemunhar, o próximo passo é servir e abençoar esses contatos, esses relacionamentos. E então vem o convite. Seja para a célula, seja para um evento da célula, seja para uma celebração. Por que isso é importante? É fato que se todos nós, vamos dizer que nós saíssemos pelas ruas aqui dos bairros aqui, fazendo o que a gente chamaria de um arrastão. Né? Você é familiar com essa ideia? Vamos fazer um arrastão. Né? Ou seja, vamos sair pela rua, trazendo pessoas. Evidentemente, algumas viriam. Né? Você acha que algumas viriam? Sim, algumas viriam. Algumas até viriam porque ficaram sem jeito de dizer não. Algumas viriam, de fato, interessadas ou curiosas. Essas pessoas permaneceriam. O que você acha? Muito pequena. Né? Muito pequena. Até porque nós já fizemos isso, em certo sentido. Houve um período, se não me engano foi 85. Muitos de vocês não estavam aqui. Eu diria entre 85 e 87, talvez. Nós fizemos algo parecido com isso. Né? Nós saímos pelas ruas da Costa e Silva, não, acho que não incluiu o Curi naquela altura. Nós saímos pelas ruas da Costa e Silva com uma pequena pesquisa, coletando informações sobre a família e possíveis necessidades de oração. Pedidos de oração. Nos identificando, claro, somos da comunidade, somos da Missionária Unida, estamos fazendo isso. Gostaríamos de saber se há alguma necessidade pela qual a igreja poderia estar orando. E entre os diversos itens dessa pesquisa, havia uma pergunta se as pessoas estariam interessadas em receber visita ou receber oração na casa. E muitas pessoas, muitas casas, evidentemente, se abriram. Eu me lembro de ter visitado várias dessas casas com meu sogro, falecido, que gostava de evangelizar. E em muitas dessas casas, ao anunciar a mensagem de Jesus, ao anunciar a salvação, pessoas faziam a decisão
aquela oração inicial, né? Chamada oração do pecador, confessando Jesus, recebendo Jesus como Senhor. Sabe quantas pessoas desse movimento vieram e permaneceram na comunidade, na igreja? Nenhum. Algumas delas foram visitadas novamente. Mas por mais interesse que demonstraram naquele momento inicial, e aliás, estavam mais tocadas ou mais interessadas na necessidade que tinham no momento de oração, os problemas familiares pipocando, não havia vínculo, não havia relacionamento. Consegue entender? Nós experimentamos isso no início das células, por exemplo. Havia pessoas afoitas para trazer visitantes na célula. Então, se topasse com alguém na fila do açougue no mercado, já convidava para o encontro da célula. E muitos atenderam. Alguns permaneceram por um pequeno período. Nesses encontros furtivos, casuais, muitas pessoas atribuladas, desviadas, com uma série de problemas, se interessaram em participar, e algumas começaram a participar, começaram a ser ajudadas, começaram a ser auxiliadas pela célula, começaram a ter necessidades materiais supridas. E enquanto estava nesse nível, estava bom, muito bom. À medida que se começou a chamá-las para um compromisso com o Senhor, à medida que se começou a desafiá-las a mudança de vida após esse compromisso com o Senhor, deixou de estar bom. E algumas delas, me lembro especialmente de uma que nos deu muito trabalho, saiu falando mal da gente, né? Enquanto a gente pagava aluguel, enquanto a gente pagava o gás, estava bom. A igreja é uma benção. Porque não havia essas conexões. Então, se você se concentrar nas conexões do ECOS, na sua rede de relacionamentos, aqueles que atenderem o convite para a célula, para a celebração, já estarão conectados. Já estarão conectados pelos vínculos de amizade com você e com outros que foram formados nesse tempo. E assim será mais fácil que eles sejam conectados com a família da fé, com o corpo de Cristo, a igreja. E dessa forma a igreja começará a desenvolver conexões naturais com as pessoas, conexões essas que vão contribuir para manter as pessoas conectadas na igreja. Várias pessoas que estiveram conosco passaram por esse processo, experimentaram isso. Outros fatores contribuíram para a sua saída. E um deles, muito frequente, eram conflitos pessoais, conflitos de relacionamentos mal resolvidos, né? Porém, mesmo ao falarmos desse movimento, ou seja, de trabalharmos com os contatos, com a rede de contatos que temos, a rede de relacionamentos que temos, nós precisamos entender que este também é um movimento realizado em comunidade, e não de forma isolada ou solitária. Entenda isso. Você tem os seus contatos, você tem a sua rede de relacionamentos.
Por sinal, essas pessoas com quem você está trabalhando de modo mais intencional ou mais intensivo, devem fazer parte da lista de oração, da lista de bênção na sua célula. Elas são parte da sua lista pessoal e são incluídas na lista da célula. Você tem ouvido constantemente: o desafio da célula é trabalhar em conjunto para alcançar essas pessoas, para se ligar a essas pessoas. Não é você sozinho, não é cada um por si, não é cada membro da célula trabalhando sozinho em relação à sua rede de contatos, em relação aos seus contatos. Esse é um movimento em conjunto, é um movimento em comunidade. Ou seja, a célula, que é essa comunidade básica de discípulos, trabalhando juntamente para ampliar esses contatos, para nutrir esses contatos, para testemunhar a esses contatos. Há várias formas de fazer isso. Aliás, cada encontro da célula deve terminar com um planejamento para algo nessa direção. Mas nos últimos anos, nos últimos 70 anos, nós temos vivido aquilo que é chamado de uma cultura narcisista. O que é esse palavrão? Isso, exatamente, voltada para si mesmo. Narcisismo é admiração excessiva, amor por si próprio. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É essa a ideia. Nós vivemos então numa cultura voltada para si mesmo. E a caracterização principal dessa cultura narcisista é a busca constante pela gratificação dos desejos individuais. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. É uma sociedade na qual tudo gira em torno do eu. E é dessa forma que muitos querem vivenciar a igreja também. A igreja tem que ser do meu jeito. A igreja tem que ser do meu agrado. A celebração, o culto tem que ser do meu agrado. Eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que estar confortável, de preferência sem ser incomodado. Esse momento atual que nós vivemos, conhecido como pós-modernidade, representa um momento histórico no qual, segundo os sociólogos, todos os freios institucionais que, de alguma forma, se opunham a essa emancipação individual, desaparecem. Ou seja, tudo aquilo que é restritivo para a gratificação pessoal deixa de ser considerado, deixa de existir ou deixa de ter valor, dando lugar à manifestação dos desejos pessoais, dos desejos subjetivos, da realização individual, do amor próprio. É essa a razão da militância de determinados grupos que, em certo sentido, são minoria na sociedade, mas querem impor a sua regra, a sua forma de ser, de pensar, de viver para o restante da sociedade. A estratégia de marketing das empresas tornou sagrada essa tal autonomia do indivíduo. A estratégia de marketing sacralizou essa autonomia do indivíduo nesse tempo, nessa era em que nós vivemos, de ênfase nas motivações íntimas, nas motivações relacionadas à busca da gratificação pessoal, psicológica, do prazer para si mesmo.
Dessa forma, o que prevalece na propaganda hoje em dia, e isso de alguns anos para cá, não é nem vender o produto. Se você prestar atenção, você vai observar isso. O que prevalece não é vender o produto. O mais importante não é vender o produto em si, mas vender as atitudes e a cultura associadas a esse produto. Os sociólogos ilustram essa venda de ideais narcisistas, né? Apontando para alguns slogans de marcas diferentes ao longo de vários anos. Se eu não me engano, a mais antiga aqui é de 2005. Vários slogans ao longo dos últimos anos, de marcas diferentes, que vendem ou que tentam vender ou tentavam vender esses ideais, principalmente destacando 3. O ideal de felicidade, o ideal de poder e o ideal de liberdade. 9 slogans foram selecionados ou separados, apontados para agrupar esses ideais. Por exemplo, a venda do ideal felicidade pode ser observada em slogans como esses. Abra a felicidade. Alguém lembra disso? Você gosta, né? Já sabe do que se trata? Coca-Cola, exatamente. Era de 2009. Lugar de gente feliz. Pão de Açúcar, 2014. Compartilhe felicidade. Alguém lembra? Nem é tão antigo assim. Que bom. 2013. São exemplos da venda do ideal felicidade. Outros exemplos da venda do ideal de poder. Os seguintes slogans: grandeza não precisa de sorte, só de suor. Você não vai lembrar. Na Nike, 2012. A cidade está em suas mãos. Não era prefeito, não. Nem o Rei Momo no carnaval. Era a campanha da Ford, em 2008. Use o boticário e ponha o lobo mau na coleira. Já falou de que era, né? Boticário 2005. O ideal de poder. Você está captando a ideia? É isso que prevalece, é isso que predomina na propaganda, no marketing. Não é a venda do produto propriamente em si que é mais importante. É vender a ideia do ideal, é vender a ideia da cultura, é vender a ideia daquilo que está associado. Status, por exemplo, associado ao produto. Os últimos 3, para ilustrar o ideal de liberdade. São 3 ideais principais, né? Felicidade, poder, liberdade. Podemos vê-los nos seguintes slogans. Aqui é liberdade, aqui é EcoSport. Só que não é do meu ano. A minha é de 2008. Essa foi da campanha de 2015. Liberte-se. Vocês não vão saber. Smirnoff, vodka, 2014. E a última selecionada,
mais pessoas vão com... Você lembra? Visa, 2009. Oi? Ah, é outro, né? Era aquela imagem de liberdade, da natureza, por mais contraditório, natureza com a ideia do tabagismo. Essa cultura do eu nos levou a um beco sem saída. Porque nós vivemos em um tempo em que muitos eus se chocam e não compõem um todo. E é isso que muitas vezes acontece dentro da igreja. Ao contrário de compor um todo, esses muitos eus vivem num permanente estado de estranhamento. E, na verdade, quando consideramos a fragilidade dos laços humanos nessa era da pós-modernidade, nós devemos observar o fato que as pessoas... Devemos observar que o fato de as pessoas serem estranhas umas às outras, especialmente no contexto das cidades, das grandes cidades principalmente, não é em si algo incomum. O incomum é as pessoas se manterem estranhas por um longo tempo e até mesmo permanentemente. A gente pode verificar isso, por exemplo, nas pessoas que vivem na situação de condomínios de apartamento. Vários de vocês moram em condomínios de apartamento, né? Alguns, 5 anos. Quem mora mais de 5 anos no mesmo condomínio? Ok. Para a maioria das pessoas, se perguntarmos, elas vão dizer que não conhecem os seus vizinhos. Mesmo que dá para ouvir tudo que se conversa. Tudo se conversa na casa deles. Geralmente, nesses condomínios, são 2 a 4 apartamentos por andar, não é? Pois bem, na sua situação, vamos pensar, você está lá 5 anos, que seja, né? Ou mais de 5 anos. Houve ocasião em que algum desses vizinhos imediatos foi recebido em sua casa para uma refeição? Muitas vezes sentiu o cheirinho da sua comida, passou vontade. E a mesma coisa aconteceu com você. Né? É essa situação de estranhamento prolongado ou permanente. Estão entendendo o que eu quero enfatizar? Por causa dessa cultura do eu. Porque por mais próximo que esteja, essa cultura mantém as pessoas distantes umas das outras. Isso conduz a um sentimento de solidão, sem igual na nossa história, porque se perdeu o senso de comunidade. Mesmo vivendo num condomínio, não há esse senso de comunidade. Mesmo vivendo numa cidade com tantas pessoas ao redor, não há esse senso de comunidade. Não precisamos nem pensar na cidade, basta pensar aqui na nossa região, né, tão populosa. Não há esse senso de comunidade. O contexto urbano passou a ser
um espaço de solidão. Só que, se nós olharmos de forma positiva, essa situação, essa perda do senso de comunidade pode contribuir para o despertamento espiritual no Brasil, se nós aproveitarmos a oportunidade. Nós somos ontem e hoje desafiados a isso, a enxergar a comunidade maior em que estamos inseridos de uma forma diferente, a enxergar a cidade, o mundo, as pessoas ao nosso redor de uma forma diferente. Nós precisamos uns dos outros, ou precisamos dos outros, assim como precisamos do ar que respiramos. Mas, por outro lado, nós temos medo de desenvolver relacionamentos mais profundos, que nos prendam, que nos imobilizem nesse mundo, nessa cultura que está em permanente mudança. E é esse tipo de mentalidade que muitos têm trazido para dentro da igreja, para dentro da comunidade da fé, para dentro da comunidade dos discípulos. Quando nós consideramos o chamado do Senhor para colocarmos em prática os diversos aspectos da vida em comunidade, nós nos deparamos com um obstáculo que se apresenta o tempo todo. Especialmente nos dias de hoje, que é o temor de que essa ênfase na comunidade destrua a individualidade. Essa ênfase na dimensão coletiva da vida cristã vem a minar a dimensão pessoal, fazendo com que o crente ou o cristão desenvolva uma dependência negativa, uma dependência incapacitante. Ou seja, muitos têm receio de aprofundar-se em relacionamentos, porque a demanda desse aprofundamento vai sufocar a sua individualidade, a sua liberdade para ser eu e fazer o que quer da sua vida. Tá? Então, por essa razão, muitos não querem envolvimento maior ou mais consistente. Mas devemos aprender, ou devemos entender que a genuína individualidade vai produzir, o exercício da genuína individualidade vai produzir genuína comunidade. E o inverso também é verdadeiro. A genuína comunidade vai produzir genuína individualidade. Por quê? Porque desfrutando dos recursos que Deus nos deu na comunidade, nós seremos sadios, nós seremos pessoas equilibradas, nós seremos indivíduos com razão de existir. Ou, em outras palavras, nós seremos melhores indivíduos, auxiliados pela comunidade, desfrutando dos recursos que Deus colocou à nossa disposição na comunidade, nós seremos melhores indivíduos. E se nós somos indivíduos sadios, o resultado da nossa cooperação vai ser genuína comunidade. Aquilo que é proposto pelo Senhor e que nós lemos nesses dois textos de Atos. Né? Uma comunidade, no sentido mais amplo, é um grupo de pessoas com interesses, direitos e responsabilidades comuns. Como cristãos, discípulos de Cristo, irmãos em Cristo, o interesse comum que nós temos é fazer a vontade do nosso Pai. O direito comum que nós temos como irmãos em Cristo é de sermos, cada um de nós, nutridos como membros importantes e necessários do corpo.
A responsabilidade comum que nós temos como irmãos em Cristo é desempenhar no corpo a função que nos foi designada pelo Senhor. Luiz falou disso hoje. Então, como igreja, nós temos um papel que é singular a desempenhar nesse mundo, nesse ambiente cultural da pós-modernidade, nesse contexto urbano no qual nos encontramos, porque essa é a nossa realidade, né? De forma que nós podemos ajudar pessoas desvinculadas, desorientadas, a resgatar o senso de comunidade e experimentar a vivência de comunidade. E isso pode ser feito ao sermos comunidade do reino para elas. E à medida que nós as envolvemos com elas, né? Ser comunidade do reino com elas. Lucas capítulo 9, vamos terminar já, versículos 10 a 17. Lucas 9, 10 a 17. Ao voltarem, os apóstolos relataram, depois que eles foram enviados, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo, como acontecia isso várias vezes, e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. E ele respondeu, porém: deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Lembrando que só contavam os homens, não contavam mulheres e crianças, né? Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Várias lições, não tenho tempo para explorar muitas delas, mas várias lições nos são dadas nesse texto aqui. E uma que chama a atenção é o fato que Jesus orientou os discípulos a organizar, agrupar a multidão em comunidades, pequenas comunidades. Não foi numa longa fila, nem foram 12 filas, que iria um pouco mais rápido, e também não foi de uma forma bagunçada, mas em agrupamentos, pequenas comunidades. O fato é que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes aqui, ele nos deixou algumas pistas para cumprirmos a nossa missão na cidade e no mundo. Não tanto pela realização do milagre em si, mas por causa da ordem que ele deu aos discípulos. Deem-lhes vocês algo para comer. Eu quero destacar 3 dicas aqui que Jesus nos deu, 3 pistas de como podemos cumprir a nossa missão no mundo. Primeiro, devemos sair da zona de conforto. Para os discípulos era muito mais confortável simplesmente dispensar a multidão. Deixa que se virem. Manda eles embora. Está ficando tarde, manda eles embora para que eles se virem. Vão pelos povoados, vão pelas cidades, arranjem comida, arranjem pousada. Lembrando que era
era prática a hospitalidade. Então, certamente conseguiriam pousada. A prática da hospitalidade era uma parte da cultura, né? Então, isso seria confortável para os discípulos. Assim como é confortável para nós, muitas vezes, ver alguma necessidade e simplesmente dizer: Deus te abençoe. Tiago fala sobre isso. Que fé é essa que você diz para a pessoa que precisa de cobertor, que precisa de comida? Vá em paz, se aqueça e se alimente, sem prover o necessário para isso. Nós vivemos numa situação em que há uma necessidade gritante ao nosso redor. É claro que nós não podemos suprir todas as necessidades existentes. E é bem por isso que vamos atuar a partir da nossa rede de contatos, cumprindo a nossa missão na cidade, no mundo. Deem-lhes vocês algo para comer. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos assumir responsabilidade pelas demandas existentes ao nosso redor, ou seja, as necessidades das pessoas com quem nos relacionamos. E os discípulos deviam fazê-lo não a partir de olharem para os recursos que tinham disponíveis em mão naquele momento, mas a partir da ótica de Jesus. Jesus sabia o que ia fazer quando deu a eles essa ordem. E eles não olharam para a quantidade que tinham, 5 pães e 2 peixes. Eles olharam para Jesus, em quem há infinidade, ou em quem há recursos infinitos. Aquele que é a fonte de todos os recursos. Aquele que tem colocado à nossa disposição na comunidade todos os recursos necessários. A segunda coisa, a segunda pista que temos aqui, é que devemos ser, para a multidão em necessidade, um lugar de refúgio. Você pode imaginar como iria essa multidão ser dispersa, despedida? A expectativa que essa multidão teria, eventualmente, muitos não teriam recursos para comprar alimento. Dessa forma se encontram as pessoas que estão à nossa volta, desconectadas, confusas, em necessidade, perdidas. Quando Jesus olhou as multidões, ou olhava as multidões, ele as via com olhos de compaixão. Porque ele as via em sua condição de necessidade, como ovelhas sem pastor. E nós precisamos aprender isso com o Senhor. Olhar as multidões e sermos movidos em direção a elas como com um coração compassivo. Nós precisamos ser para a multidão que está ao nosso redor com fome de segurança, com fome de identidade, com fome de sentido na vida, com fome de ética. Nós precisamos, lembrando das palavras de Jesus, deem-lhes vocês algo para comer. Precisamos ser para essa multidão uma comunidade de fé, que está em diálogo com o nosso tempo. Precisamos ser uma comunidade de vida, onde as pessoas vão encontrar sentido, razão de viver.
precisamos ser uma comunidade de serviço, onde as necessidades, as dores, as perplexidades dessas pessoas vão ser acolhidas. E por último, a terceira pista, além de sair da zona de conforto, além de ser um lugar de refúgio, nós devemos ser agentes de humanização. Em nossos dias, as pessoas têm sido transformadas ou consideradas como coisas, como massa. Na era ou no período da modernidade, a característica marcante foi o desenvolvimento mecânico, o desenvolvimento industrial. Então, a mecanicidade. Atualmente, na pós-modernidade, o que se vive, e nós vimos isso hoje de manhã, é a virtualidade. É a virtualidade. Na comunidade do reino, que somos nós, precisa ser resgatada a humanidade. As nossas cidades estão cheias, eu digo nossas cidades pensando em Hortolândia, pensando em Campinas, né? Estão cheias de pessoas que perderam o rosto. Perderam a identidade. Abra o seu Facebook, o seu WhatsApp, você vai ver. Muitos têm a foto, ou têm foto de uma paisagem, ou têm foto de algum membro da família, os netinhos, por exemplo, né? Mas está se tornando cada vez mais popular, ou estão se tornando cada vez mais populares, os avatares. E tem muitos que, aliás, existem aplicativos que pegam a foto e transformam num avatar, né? Ou seja, uma imagem que vagamente lembra a pessoa. E assim, as pessoas perdem o rosto, perdem a identidade. Né? Em certo sentido, perdem a humanidade, porque passam a ser uma coisa virtual. Nós temos uma missão, temos uma tarefa de ir a essas pessoas e, pela graça do Senhor, pela operação do Senhor, sermos instrumentos para o resgate da humanidade, da sua humanidade. Quando Jesus diz aos discípulos, deem-lhes vocês algo para comer, ele estava apontando para o direito que essas pessoas tinham de ser supridas, saciadas em sua fome, em sua necessidade de pão. Isso é olhar para as pessoas de forma humana. Isso é olhar para as pessoas com a intenção de resgatar nelas e construir nelas a humanidade à semelhança de Cristo. Então, o corpo de Cristo é uma figura, nós até vimos isso, usada, uma metáfora usada na palavra de Deus para descrever a igreja. Mas é bem verdade que há muito tempo já, aqui no Brasil, pelo menos, que é o nosso contexto, a igreja tem sido apresentada, ou tem se apresentado para a sociedade com mãos e pés amputados. Ou seja, a igreja tem sido apenas boca. Nós não podemos esperar que apenas falando do amor de Jesus, as pessoas se cheguem a Ele. Nós precisamos manifestar esse amor, demonstrar esse amor. E uma das formas de fazê-lo é alcançando-as em suas necessidades. A comunidade dos discípulos do primeiro século compreendeu a sua vocação, viveu de acordo com essa vocação, tanto na dimensão interna
como na sua missão externa na cidade e no mundo, conforme vimos nos 2 textos de Atos. Internamente, eles se dedicavam, eles eram tementes ao Senhor, eles se mantinham unidos, vivendo a comunidade, eles celebravam com alegria, simplicidade, eles cresciam diariamente pela operação do Senhor. Externamente, eles contavam com a simpatia do povo pela forma como viviam, eles testemunhavam com ousadia no poder do Espírito Santo, eles impactavam a sociedade com a proclamação do Evangelho do Reino, eles penetravam todos os cantos da cidade e chegaram aos lugares mais distantes. A época deles apresentava desafios semelhantes aos desafios que nós temos na atualidade. A diferença é que eles não se deixaram influenciar pela mentalidade vigente nos seus dias. Eles não se amoldaram ao padrão do mundo dos seus dias. E é essa exortação que nós recebemos em Romanos 12, através de Paulo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Hoje, tendo os mesmos recursos e tendo a mesma vocação, tendo os mesmos recursos à nossa disposição, a pergunta é: qual a nossa decisão? Como vamos nos posicionar diante de um mundo na condição de comunidade dos discípulos de Cristo num tempo como este? Por isso, o desafio dessa noite é: não ande sozinho, não vá sozinho, melhor dizendo, no seu andar cotidiano. E não siga sozinho na missão para a cidade e para o mundo. Amém? Fábio. Tá bom. Vamos. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ser comunidade dos discípulos de Cristo, de sermos família do Senhor, sermos comunidade da fé. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos formou para vivermos em comunidade. O Senhor colocou à nossa disposição os recursos de que precisamos na comunidade. Ajuda-nos a entender essa vocação e, mais do que isso, ajuda-nos a viver em conformidade com ela. De forma que a nossa obediência e a nossa prática aos princípios, às orientações, às ordens que encontramos na Tua Palavra para a vivência da comunidade, resultem em glória ao Teu nome e em vidas transformadas, vidas alcançadas. Usa-nos, Senhor. Nesse final de semana temos sido desafiados por Tua Palavra, e a disposição do nosso coração é dizer: eis-nos aqui. Cumpra-se em nós e por nosso intermédio a Tua vontade. Nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Teu Espírito Santo cele em nossos corações tudo aquilo que ouvimos, recebemos nesse final de semana, aquilo que já expressamos em decisão, em oração e reflexão diante do Senhor.
que no decorrer dessa semana, tudo isso seja consolidado em nossos corações, pela ação do Teu Espírito Santo. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, guardando-nos e nos guiando. E no decorrer desses dias, dá-nos discernimento para aproveitarmos cada oportunidade de testemunhar para os que estão à nossa volta, de engrandecer e glorificar o Teu nome através do nosso viver. E de desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor tem provido para nós na comunidade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.